Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vamos orar. Meu Deus, aqui nós estamos em tua presença, pedindo que tu venha nos capacitar, nos orientar em toda a verdade que precisamos aprender para desenvolver a nossa fé, para crescermos na graça e no conhecimento. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Amém, graças a Deus. Aos meus irmãos que aqui estão, vocês podem se assentar. Vou pedir licença a todos vocês também para que eu possa me assentar aqui e a gente começar a nossa reflexão. A Bíblia diz que um dos motivos que nós não recebemos aquilo que pedimos é porque nós pedimos mal. Está lá em Tiago 4:3. E a gente muitas vezes pede mal porque nós não temos a compreensão alargada do que é a comunicação com Deus, e não procuramos saber e aprofundar o tema dentro da Bíblia Sagrada, que é a base da nossa fé, que é de fato aquilo que dá subsistência, o subsídio à nossa teologia, as nossas doutrinas. E para que você consiga entender essas verdades, nós já falamos nas terças-feiras anteriores que você precisa entender o que é oração, que a palavra de Deus fala ali, como é que tem que ser, e nós nos baseamos lá no livro de Mateus. Falamos até sobre os 3 tipos de oração: a oração do pagão, a oração do religioso hipócrita e a oração do Filho de Deus. E é muito importante que você entenda isso. E também na semana passada nós falamos a respeito da intercessão. A intercessão, que é de fato esse lugar de se colocar no lugar do outro, de maneira a buscar aquilo que a gente quer para a gente, para aquela pessoa que nós estamos fazendo a oração. Hoje eu quero, ou fazendo a intercessão, melhor dizendo, hoje eu quero falar sobre súplica, e o que de fato isso tem de diferença, e o que nós precisamos avançar na nossa compreensão. E dessa forma eu quero voltar aos textos que nós lemos, tanto em 1 Timóteo, agora nesse primeiro momento, como também em Hebreus, que nós fizemos essa leitura, para a gente poder saber a importância de cada
de cada divisão, dessa forma que nós nos comunicamos com Deus. A oração você faz na sua casa, faz aqui, em qualquer lugar, nós fazemos oração, e isso tem a sua importância. A intercessão já é uma posição que você deve tomar de forma a buscar de fato aquilo que você quer para as pessoas, que você também tem, que é o se colocar no lugar, o se colocar no lugar da pessoa e ter de fato esse desejo profundo do seu coração de que a outra pessoa tenha exatamente a mesma coisa que você tem, assim como o Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos essa menção a semana passada. O Senhor Jesus Cristo é o nosso eterno intercessor, e Ele fez de nós o seu, nós somos co-herdeiros com Ele. Ele fez-nos participantes de tudo aquilo que nós possuímos, não é? Fomos participantes a partir daquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. E eu quero que você entenda a questão de súplica. Por quê? Porque essas questões, elas às vezes, dependendo da linha teológica, ela tem algumas divergências, né? Algumas divergências. Por quê? Porque quando a gente fala em súplica, em alguns lugares na Bíblia Sagrada, a Bíblia ou os tradutores escolheram a palavra clamor, não é? A palavra clamor. E se a gente não conseguir fazer a distinção certa, você vai criar uma teologia que vai acabar combatendo algumas manifestações de oração, da qual nós, os que professamos uma fé pentecostal, temos. Por exemplo, existe, e isso é muito sério, né? Porque aqueles que querem muitas vezes nos criticar, e eu entendo a parte deles, mas parece que eles não entendem a parte que nos cabe, é que, de verdade, eles dizem: Deus não é surdo. Você já ouviu alguém falar assim? Porque essa falaria, esse grito, essa coisa ensurdecedora que às vezes a gente vê em alguns lugares, e aí eles dizem assim: Deus não é surdo. É verdade, Deus não é surdo, mas Deus não é ranzinza. Deus não tem uma audição hipersensível, Ele não usa aparelho para ficar regulando, e desliga quando se irrita com algum barulho. Deus, irmãos, o que de fato às vezes as pessoas não conseguem entender é que a oração, ela tem muito mais a ver com a gente do que com Deus. E por que então a Bíblia fala a respeito de clamor? E por que a Bíblia então fala a respeito de súplica? E aí hoje eu quero pedir licença, porque eu estava tentando evitar, de ficar usando algo que eu gosto. Vocês já me conhecem aqui, há algum tempo eu faço isso, de me utilizar das palavras no original grego ou no original hebraico, porque quando você quer fazer interpretações corretas, você precisa ver lá no original grego, no original hebraico, aquilo que representa, aquilo que significa as palavras, E aí, quando a gente vai na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, para observar as questões de clamor e súplica, que muitas vezes se confundem, e que às vezes parecem dizer a mesma coisa, mas não são, a palavra que aparece aqui no livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, que diz ali:
exorto que se use prática de súplicas. Na revista e corrigida usa, não é? Outra expressão, a NVI também fala, constrói isso de uma maneira diferente, mas a palavra que aparece aqui em 1 Timóteo no original é deesis, D-E-E-S-I, D-E-E-S-I-S, deesis, que é uma busca com necessidade, de uma forma que você se coloca na presença do Senhor, como quem reconhecendo a sua pequenez, a sua condição humana fraca, e que vai buscar de Deus algo, e que nessa busca você usa então aquilo que nós encontramos, uma outra palavra que a gente encontra no texto que nós fizemos a leitura de Hebreus capítulo 5, versículo 7, porque a palavra súplica que aparece no capítulo 1, versículo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, é diferente da palavra súplica que aparece em Hebreus 5, 7. A palavra que aparece em 1 Timóteo 2, 1 é deesis, mas a palavra que aparece no livro de Hebreus eu anotei aqui para não errar a palavra, ikteria, H-I-K-E-T-E-R-I-A, ikteria, e que tem uma outra conotação. São duas palavras que aparecem no original e que tem outra conotação, mas quando fala sobre o clamor do Senhor Jesus Cristo aqui no livro de Hebreus capítulo 5, que a gente já falou sobre Hebreus capítulo 5, o que Jesus estava pedindo aqui, que era para que ele não, vou falar rapidamente para não ficar sem uma explicação, para que as pessoas entendam, para que ele conseguisse, que não for aquele momento em que ele estava se esvaindo em sangue ali, e a angústia que ele estava sofrendo, estava sentindo realmente morrer naquele momento. Então ele pede para que ele consiga ir até a cruz, aonde de fato era o projeto e o propósito de Deus, ele se entregar em nosso lugar. Mas a palavra ali que fala sobre clamor é krauge, K-R-A-U-G-E. E essa fala, e essa palavra, assim como também outras partes da Bíblia, falam a respeito de clamor, de grande voz, de grito mesmo. Não é uma súplica de voz baixa, mas é de voz alta. E assim, em vários lugares da palavra de Deus, nós podemos observar que o povo de Deus se reunia e clamava e suplicava juntos. Aí eu quero fazer uma diferenciação, talvez, de oração, de intercessão e de súplica. A oração e a intercessão, geralmente a gente faz, pode ser feito em secreto, em particular, mas geralmente, não que isso não possa ser feito, mas geralmente o clamor e a súplica nós fazemos em conjunto. E por que isso? Porque o Senhor Jesus Cristo nos disse que se pelo menos dois concordarem sobre qualquer coisa, que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, concordarem sobre qualquer coisa, será feito pelo Pai que está no céu. Então, caminhe comigo e entenda
o que nós queremos aqui hoje passar para vocês. A oração é de fato a harmonização, o clamor, a intercessão, todas as manifestações de oração que nós fazemos, é de fato uma harmonização do nosso coração com o coração de Deus. É aspirarmos pelo reino sendo instalado na terra. E por isso nós vamos clamar, nós vamos suplicar, nós vamos buscar a Deus de uma forma que o nosso coração se alinhe ao coração de Deus. Por isso, quando essas pessoas falam a respeito de que Deus não tem, Deus não é surdo, né? E como eu já falei, mas Deus também não é ranzinza, eles estão observando a oração, o clamor, a súplica, a intercessão a partir de Deus. Vamos, a oração, Deus não tem nenhum tipo de problema. Agora, Ele permite que isso aconteça. Por quê? Porque nós temos sentimentos diferentes, nós temos maneiras diferentes de nos apresentar, de sermos. Somos pessoas diferentes. E você vai encontrar na Bíblia Sagrada homens que bradaram, que o próprio povo de Israel, que buscando ao Senhor e fazendo culto a Deus, bradaram tão alto que a voz daqueles homens se ouviam a quilômetros e quilômetros de distância. Agora, quando você entende, à luz dos dois textos que nós lemos, aí que é importante. Essas diferenças teológicas que às vezes querem simplesmente impor como sendo uma regra para todo mundo, eu não quero aqui fazer a defesa das pessoas que gritam, falam alto, mas também não quero fazer a defesa daqueles que não falam nada. Eu quero fazer a defesa da liberdade que todos nós temos de chegar na presença de Deus com o volume que a sua alma achar necessário, o volume que o seu coração achar preciso, e não ficarmos observando a partir daquilo que Deus vai achar. Meu irmão, Deus não tem problema nem com pessoas que falam alto e nem com pessoas que falam sussurrando. O que Deus quer é o coração. O que Deus busca são corações sinceros. E quantas vezes você está angustiado, você está entristecido, você está passando por luta, e você precisa bradar, você precisa clamar, e nós precisamos manifestar esse jeito que é legítimo e da Bíblia Sagrada. Por isso, eu defendo aqui, irmãos, a espontaneidade do nosso culto pentecostal. Não tem nenhum tipo de irreverência quando você estabelece que aquilo é possível, que pode ser feito, que é algo que realmente faz parte do nosso jeito de ser, da nossa forma de agir. Por isso, o clamor e a súplica precisam ser entendidos mais do que o jeito que se faz, o que a Bíblia diz que é. Senão a gente vai ficar tentando defender formas e não o conteúdo. Isso é muito perigoso. Em qualquer teologia, em qualquer área, isso é perigoso. Você ficar muito preocupado com as formas e se esquecer do conteúdo. E para entendermos o conteúdo de clamor e de súplica, nós precisamos entrar aqui nesses dois textos. Porque, como eu já disse, a
súplica de Timóteo 2:1 é diferente da súplica de Hebreus 5:7. A súplica de 1 Timóteo 2:1 fala sobre o chegar diante de Deus com esse sentimento de inadequação, de impossibilidade, de incapacidade, olharmos para as nossas características humanas, não é? As nossas fraquezas, chegarmos diante de Deus, não é? Com isso, e a gente pode clamar a partir disso, nós estarmos juntos, buscando a Deus, fazendo um clamor especial por algo que nós concordamos, não é? Estamos orando pelo Brasil, estamos fazendo uma campanha de oração aí, nos horários que já estabelecemos, para que todos possam participar dessa campanha de oração. Nos unimos aqui para clamar, para buscar ao Senhor, mas a gente vai ser realmente aclareado as ideias quando nós olhamos para Hebreus 5:7, na oração de Jesus no Getsemane. A oração de Jesus no Getsemane é extremamente reveladora, porque ali o Senhor Jesus começa com um grande clamor, bradando mesmo. Ele até se afasta, segundo a Bíblia Sagrada, um tiro de pedra, segundo Lucas capítulo 22, é como um tiro de pedra, é mais ou menos entre 20 e 30 metros, colocando aqui a nossa igreja como referência, é como se os discípulos estivessem lá nos últimos assentos, e Jesus estivesse aqui onde eu estou. Então ele se afasta para fazer essa oração, mas era o mesmo lugar, o mesmo ambiente. E sabe o que me chama a atenção? É porque nesta hora, embora Jesus estivesse isso, ele reclama com os discípulos porque eles não estavam juntos orando com ele. A Bíblia diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Ele desejou estar ali junto com os discípulos clamando, mas a Bíblia diz que ali havia uma luta espiritual, e por isso os discípulos, eles estão com os olhos carregados, mas não é um sono normal, porque Lucas vai dizer que eles estavam dormindo de tristeza, e Jesus chama a atenção deles para o seguinte: vigiai e orai, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali havia uma guerra. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 6, versículo número 18, quando ele fala a respeito da guerra no mundo espiritual, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Aí a palavra é deeses também, como de Timóteo 2:1. Vigiando nisso, preste atenção e faça essa ligação lá com Jesus, orando, e ele pedindo. Ele deixa 8 dos seus discípulos, porque o Judas já estava macumunado, estava lá trazendo já as pessoas para o lugar, e 3 dos seus discípulos se chamam para estar orando com ele, para buscar, para clamar, para suplicar. E a Bíblia diz que aqueles 3, Pedro, Tiago e João, estão ali e eles não conseguem ficar acordados.
Eles não conseguem orar, eles dormem. Tem gente, meus irmãos, que vai orar e começa a dar sono. E as pessoas pensam que isso é normal. Às vezes até está descansado, começa, ou outras coisas que começam a acontecer, porque na hora que você vai clamar, vai suplicar, na hora que você decide que vem para a igreja, meu irmão, para orar, culto de oração em todas, não é aqui, é todos os lugares, é sempre assim, 20, 30%, no máximo, quando tem muita gente, é 30% de todos os membros da igreja, e isso assim é um culto de oração supimpa, porque senão é 10%, é 15%, e às vezes até menos, de gente que se interessa por clamar, por estar junto, por orar, porque é uma luta, porque como diz lá no livro de Efésios capítulo 6, vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus, e depois orar em todo o tempo, mas sabe que esse tempo aqui não é o tempo cronos, é o tempo kairos, em todo tempo se percebe que alguma coisa está acontecendo, uma situação, não é que você só vai orar nisso, mas é um momento de você se unir com pessoas que você conta, que você pode orar, que você pode clamar, que você pode suplicar, pedir para pessoas te ajudarem em oração, isso é clamor, isso é súplica. Por isso a importância de estarmos dentro da igreja, de estarmos no nosso ambiente, clamando ao Senhor por motivos de oração, nos unirmos com pessoas que, com a mesma fé como Jesus fez, e não foi atendido pelos discípulos, os 3 mais próximos dele. E isso é muito, muito sério. Há uma guerra para o povo, uma guerra espiritual, que o diabo quer que você não ore, que você não esteja junto, que você não busque a Deus. É uma tristeza ver, irmãos, que as pessoas dão um valor assim, quase que ínfimo, às reuniões de oração. E eu não estou falando aqui, em qualquer lugar, pergunte para qualquer, nem pastor, para qualquer pessoa de outras igrejas co-irmãs, ou denominações co-irmãs, e veja se não é isso, porque é uma luta, porque quando a gente se une para clamar, meu irmão, minha irmã, é a manifestação da nossa unidade dentro de um propósito, de um objetivo. Isso é súplica, isso é clamor. Eu posso fazer sozinho? Claro, Jesus teve que fazer, mas não é esse o propósito. O propósito é a gente clamar, é a orientação do apóstolo Paulo para a igreja de dos Efésios, né? Clamem. E aí ele vai dizer o seguinte em Efésios 6,18: em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. De novo, a mesma palavra aparece 2 vezes, e aí ele diz, por todos os santos, e ele fala, por mim. Olha para quê? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Se orar pelos pastores, orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que se está tudo definido? Por que orar pelos santos? Se vai acontecer tudo no automático, por quê? Porque nós estamos numa guerra, e Satanás não é inimigo de Deus, é nosso. Deus não tem inimigo. Quem tem que lutar e vencer aqui somos nós. Nós vamos julgar aos demônios, os anjos caídos. Por isso, quando Jesus está lá, e aqui eu quero que você preste bastante atenção. Quando Jesus entra, ele entra com clamor, com brado alto.
aqui você vai conseguir entender. E é esse pedido pessoal, quando Jesus chega lá e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você entra com clamor, dizendo a Deus o que você quer. E pode ser até que o que você queira, porque o Senhor permite isso, não seja de acordo com aquilo que o Pai planejou. O exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, a motivação para nós entrarmos na presença do Senhor, pode sim, pode acontecer que você esteja pensando naquele momento, você está percebendo que há um mover, há um momento, nós estamos vivendo um momento muito único no nosso país, e você está orando de alguma forma, por alguma coisa, mas aí vem a súplica, porque se é verdade que o Senhor Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, aí vem a súplica, porque a palavra que é usada ali, vou repetir, Hebreus 5:7, o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas, está lá, clamando, bradando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está colocando diante de Deus a sua vontade, o desejo da sua carne, ou a manifestação da sua humanidade. Melhor assim. Mas aí vem a súplica. Aí a súplica é interessante, porque essa palavra icteria, que eu já citei aqui, que aparece aqui, orações e súplicas, duas coisas diferentes, é o seguinte: o James Strong, tem a concordância, o léxico, né? Do grego e do hebraico também, ele vai usar essa palavra aqui, o escritor de Hebreus, que a gente já não sabe, muitos acham, e é muito provável que tenha sido Paulo, mas isso não é importante. O escritor de Hebreus, ele usa a expressão que se usava com, por exemplo, um exército, veja que é sempre linguagem de guerra. Um exército fazia o seguinte: ele se rendia, e aí ele cortava ramo de oliveira e fazia lá algo com aquele ramo de oliveira, e eles escolhiam um soldado que era chamado de o suplicante. Então aquele soldado ia até o exército que era o vencedor e que estava agora em guerra, né? O suplicante ia na frente e dizia que aquele outro exército tinha se rendido. Preste atenção. Então isso é o que o escritor do livro de Hebreus usa para se referir a esta súplica de Jesus. É o se submeter à vontade de Deus, é o se submeter ao propósito de Deus, seja ele qual for. Então eu posso clamar, eu posso buscar a Deus e colocar diante de Deus aquilo que eu gostaria que acontecesse. Claro que pode, Deus não tem nenhum problema com isso. Mas sabe o que você precisa fazer? É como o Senhor Jesus: Pai, seja feita a tua vontade. Nós aqui como igreja estaríamos orando sempre, e se nós sentirmos ou acharmos que estaremos orando por algo, numa direção, nós assim o faremos, mas nós estaremos sempre
com um ramo de oliveira, e essa é a expressão que se usa para designar essa palavra aqui, na mão, dizendo: Pai, contudo, seja feita a sua vontade. Isso é clamor e súplica a partir de Jesus no jardim do Getsemane. Esse é o clamor e súplica a partir de nós, na nossa compreensão. Posso sim, posso pedir qualquer coisa, mas eu vou aprender, mas não apenas por palavras que são simplesmente expressões vazias, mas verdade no seu coração. Pai, se possível, faz isso. Se está dentro do teu propósito, faça isso. Se tem algum jeito, faça, Senhor. Todavia, não se faça a nossa, mas a sua vontade. Eu não quero mudar a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita. Então esse é nós estarmos juntos para isso. Eu creio, irmãos, que essa é a interpretação que nós precisamos buscar para a nossa vida. Se um vai gritar mais ou vai gritar menos, se um vai falar baixinho, se outro vai falar mais alto, não importa. O importante é que nós deixemos as pessoas clamar com o seu coração, pedir, vamos pedir, mas que nós nos submetamos à vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. Pai, se possível, passa de mim, mas todavia, não se faça a minha, mas a sua vontade. Jesus chamou os discípulos para orar, porque ele precisava. 3 vezes chama a atenção dele. 2 vezes ele vem e chama: me ajudem, orem comigo. Ele volta, estão dormindo. A terceira ele diz: pode dormir agora. Irmãos, nós precisamos saber o valor das nossas reuniões de oração, dos nossos clamores, de estarmos juntos buscando a Deus, dos nossos motivos de oração. Por isso, Deus colocou no meu coração essa oração que nós estamos fazendo, à meia-noite, às 6 da manhã, à meia-noite, ao meio-dia e às 6 da tarde, escolhendo o horário que você puder para você estar orando. Agora, nós estamos colocando na presença do Senhor, dizendo: Deus, nós somos teu povo, faça a tua vontade. Essa é a nossa súplica de fato. Mais do que o nosso clamor, é a nossa súplica. E é isso que eu quero orar agora com vocês, para que a gente entenda isso, e nós nos coloquemos na presença do Senhor inteiros e completos para essa finalidade. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado privilégio de entendermos à luz da Tua palavra verdades que precisam ser, meu Deus, melhor compreendida, para que nossa fé seja fortalecida, para que entendamos a importância da oração individual lá no nosso quarto, quando fechamos a nossa porta, Senhor, como diz a Tua palavra, mas também que entendamos o clamor, que entendamos, meu Deus, a súplica que precisamos fazer juntos, porque essa é a compreensão que a Tua palavra nos traz, meu Deus, sobre esses temas. Nos ajuda, Pai, ajuda essa gente que vai entrar em contato com esta, ó Pai, com este conteúdo, com este vídeo, com esta palavra, em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado, amém, graças